faça presente junto aos teus filhos, dá-nos tua paz, teu amor, vem habitar entre nós, Senhor. Olá, meus irmãos queridos, amados do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Estamos mais uma vez juntos, unidos na presença de Deus, louvando ao Senhor neste culto de adoração ao seu nome. Louvamos ao Senhor por este canal que nos une, enquanto não podemos estar presencialmente unidos num lugar, mas logo, logo estaremos desta forma louvando ao Senhor. Quero iniciar este culto saudando você, desejando você a doce e gloriosa paz do Senhor. Vamos começar este culto, vamos adorá-lo em espírito e em verdade, vamos participar de cada ato, nos louvores, no momento das crianças e especialmente na palavra que será ministrada pelo pastor Paulo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue enchendo o seu coração com a sua glória. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado por mais esta oportunidade de podermos cultuar ao Senhor. E fazemos isso, Senhor Deus, em espírito e em verdade, louvando e adorando ao Senhor. Tu és digno, Senhor, e nossos corações se enchem de alegria por isso. Queremos te adorar, Senhor, neste dia de hoje e pedir a tua bênção sobre esta pessoa que está nos assistindo, que ela seja alcançada pela tua glória, pela tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Já voltamos em nome de Jesus.
início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Tu és o alfa e ômega, início e fim, tudo, tudo, tudo. Tu és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és respiro, tu és tu és o alfa e ômega, tu és o ar que eu respiro, tu és, e só tu és, e só tu és, tu és Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso tão gracioso e bondoso Deus seja com cada um de vocês. Bom, estou aqui para rapidamente dar aqui a vocês um breve relatório de como vão as reformas ali do nosso novo local de culto que em breve estaremos inaugurando. Quero dizer a vocês que a parte elétrica ela já foi completada hoje, completamente, foi revisada e inteiramente renovada. E também na segunda-feira agora começaremos com o assentamento do piso do novo salão. E nós queremos agradecer a Deus pela sua bondade para conosco. Essas reformas, tanto desta revisão geral da elétrica, como também do piso e outras coisas mais que estão sendo feitas ali, é por conta do proprietário, dono do salão, que o casal que está nos alugando o salão, eles estão fazendo essa reforma, de forma que todo o custo dessa reforma ficará por conta do próprio proprietário. Mas nós teremos que fazer algumas coisas para que a gente possa usar para a igreja. A pintura do prédio, no sentido do templo, será por nossa conta, e também o drywall, que vai estar dividindo o salão da igreja com o salão social, e as mobílias que vamos precisar colocar ali no templo. Nós temos, vocês sabem, as nossas cadeiras, nós temos nossos aparelhos de som, nós temos basicamente quase todo o material que necessitamos para reiniciarmos os nossos trabalhos. Mas algumas coisas ainda precisam ser feitas e eu preciso que vocês estejam orando por nós e também contribuindo financeiramente. Nós não somos uma comunidade de pessoas abastadas financeiramente, somos pessoas comuns e cada um vivendo de maneira muito com simplicidade de vida, mas o pouco que cada um de nós pudermos contribuir será bem-vindo.
Nós já queremos agradecer pelos irmãos que contribuíram, nós já tivemos 10 pessoas que contribuíram conosco, que já mandaram, que podiam mandar, e eles estão aí no nosso fundo reserva para a reforma, e nós temos já, com a contribuição desses queridos irmãos, temos alcançado o valor de R$ 1.810. R$ 1.810. Nós vamos precisar um pouco mais, evidentemente, para a questão da pintura, drywall e fazer o púlpito para que a gente possa dar início ao nosso trabalho. Eu conto com você, espero que você contribua, não pense que o pouco que você possa dar seja pouco. Na verdade, a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, sobre muito o Senhor o colocará. Então, nós aguardamos a sua ajuda, a sua colaboração e contamos com vocês. Já já estaremos dizendo a vocês quando estaremos fazendo e realizando nosso primeiro culto. Esperamos fazer o mais breve possível. Aguarde então a nossa resposta. Estou muito feliz por saber que estamos realizando, para mim, que eu creio, a derradeira obra que nós vamos estar realizando antes da volta de Cristo. Então eu quero dar o meu melhor, no meu tempo ainda que me resta, antes da volta de Cristo, eu quero dar o meu melhor. E vocês ficarão surpresos de ver o que Deus vai nos dar naquele lugar. Deus vai nos dar a graça de continuar apacentando o pequeno rebanho que Ele me deu para apacentar, e também vamos estar ganhando outras almas para Cristo naquele lugar. Esta é a certeza que eu tenho. Venha estar conosco, contribua, nos ajude. Nesse momento nós ficamos aí 1 ano e pouco, quase 2 anos sem contribuirmos, porque não tínhamos igreja local, com despesas locais, ficamos só na igreja aqui com os nossos trabalhos online, e não tivemos despesa nenhuma durante esses quase 2 anos, e também não recebemos contribuições de vocês durante todo esse período. Outros irmãos apenas contribuíram, mas agora é hora de retomarmos e nós precisamos da sua ajuda. Seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, e nos ajude a concluirmos essa obra da reforma, ok? Eu creio que tudo vai dar certo, amamos a Deus e vamos dar o nosso melhor para Ele. Fiquem bem, Deus abençoe vocês, amamos vocês e até logo mais. É isso aí, a gente anda na contramão do mundo. Mas como assim? Vem aqui, eu vou explicar pra você. O mundo diz, a Bíblia explica. O mundo diz, a Bíblia explica. O mundo diz, a Bíblia explica de montão, porque meu Deus não é Deus de confusão. O mundo diz, a Bíblia explica. O mundo diz, a Bíblia explica. O mundo diz, a Bíblia explica de montão, porque meu Deus não é Deus de confusão. O mundo diz que a Páscoa é coelhinho, chocolate, diversão. Verdade? A Bíblia explica que é Jesus que morreu pra ser nossa redenção. Não sabia. O mundo diz que a Páscoa é coelhinho, chocolate, diversão. Mas não é? A Bíblia explica que é Jesus que morreu pra ser nossa redenção. O mundo diz, a Bíblia explica. O mundo diz, a Bíblia explica. O mundo diz, a Bíblia explica de montão, porque meu Deus não é Deus de confusão. O mundo diz O quê? que o Natal é comemoração. A Bíblia explica que é Jesus que nasceu pra ser nossa salvação. Glória a Deus. O mundo diz O quê? que o Natal é comemoração. A Bíblia explica que é Jesus que nasceu pra ser nossa salvação. O mundo diz, a Bíblia explica. O mundo diz, a Bíblia explica. O mundo diz, a Bíblia explica de montão, porque meu Deus não é Deus de confusão. O mundo diz que uma mentirinha não tem nada a ver. Só uma, vai. A Bíblia explica que Jesus é a verdade que liberta você. Legal. O mundo diz que uma mentirinha não tem nada a ver. Só uma, tia. A Bíblia explica que Jesus é a verdade que liberta você. O mundo diz, a Bíblia explica. O mundo diz, a Bíblia explica. O mundo
montão, porque meu Deus não é Deus de confusão. E o Halloween? O que tem isso? O mundo diz que o Halloween é brincadeira pra você, pra mim também. Mas não é? A Bíblia explica tudo, posso, mas nem todas as coisas me convêm. Entendi. O mundo diz que o Halloween é brincadeira pra você, pra mim também. Mas é tão A legal. Bíblia explica tudo, posso, mas nem todas as coisas me convêm. Amém. O mundo diz, a Bíblia explica. O mundo diz, a Bíblia explica. O mundo diz, a Bíblia explica de montão, porque meu Deus não é Deus de confusão. O mundo diz, a Bíblia explica. O mundo diz, a Bíblia explica. O mundo diz, a Bíblia explica de montão, porque meu Deus não é Deus de confusão. Porque meu Deus não é Deus de confusão. Porque meu Deus não é Deus de confusão. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso tão bom e gracioso Deus seja com cada um de vocês. Bom, estamos aqui agora para ouvirmos a mensagem de Deus, para ouvirmos a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só podemos ter a nossa fé acrescentada, aumentada, produtiva, quando ouvimos a palavra, quando nós paramos para dar a devida atenção à palavra de Deus, e isso então gera fé e traz muitíssima fé para o nosso viver diário. Portanto, vamos agora prestar atenção no que Deus tem para falar conosco. Bom, nós estamos juntos já há algumas semanas, alguns cultos dominicais, caminhando numa nova série que iniciamos, que nós demos o seguinte título: A Voz do Povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. E nós já vimos aqui, já por 3 semanas, alguns ditados populares que o povo tem costume de dizer a respeito da vida eterna, da salvação, da vida com Deus, enfim, eles têm alguns ditados interessantes quando tentamos evangelizá-los, quando tentamos parar para estudar a palavra de Deus com eles e para pregar o evangelho a eles. Sempre eles nos dão algumas desculpas e colocam para nós algumas palavras, alguns ditados, enfim, que se torna sendo a voz de muitos, a voz do povo. E nós estamos confrontando essas vozes, esses ditados populares que as pessoas têm o hábito de dizer, com o que diz a palavra de Deus, com o que a Bíblia diz. Portanto, hoje nós veremos mais um ditado popular, mais uma resposta que muitas pessoas nos dão quando tentamos evangelizá-las e pregar a elas o evangelho. Estão prontos? Então hoje veremos mais um ditado popular. A voz do povo diz, eu volto em outras várias vidas para fazer o bem, ser aperfeiçoado e consequentemente salvo. Eu creio na reencarnação. É isso mesmo. Muitas vezes quando tentamos pregar o evangelho às pessoas e tentamos dizer e falar-lhes de Cristo, da obra salvadora de Cristo, do amor de Deus por eles e o poder da salvação que há em Jesus Cristo, muitas pessoas nos dizem: eu não estou muito interessado em cristianismo e igreja e também muito sobre a Bíblia, porque na verdade eu creio que eu vou voltar em outras várias vidas para fazer o bem e então vou sendo aperfeiçoado, consequentemente salvo, pois eu creio na reencarnação. É isso mesmo, eu creio na reencarnação, que eu morrerei, voltarei aqui para viver de novo, morrerei de novo, depois voltarei de novo para viver de novo, e assim vou me aperfeiçoando a cada reencarnação até chegar a ser um espírito de luz e perfeito em todo o meu ser, e então assim herdar a eternidade. Esse tem sido a voz de muita gente, a voz do povo. A reencarnação, ela é uma doutrina religiosa que não possui nenhuma base bíblica. Nenhuma base bíblica.
Portanto, não pode ser aceito por nós que somos cristãos. Não pode ser aceito por nenhum cristão a doutrina da reencarnação. A reencarnação significa voltar a encarnar-se, materializar-se novamente e viver aqui de novo na Terra, num outro corpo, numa outra vida. Algumas religiões, como o hinduísmo, o budismo e o espiritismo, acreditam na reencarnação. Essa tem sido a voz do povo. Eu vou reencarnar várias vezes, voltarei aqui a viver e vou viver cada vez melhor, até o espírito chegar à evolução perfeita e me tornar um espírito de luz, e assim serei salvo. Essa tem sido a voz do povo. Isso é o que o povo diz. Agora vamos ouvir o que a voz de Deus diz sobre isso. O que a Bíblia diz sobre a reencarnação. Em primeiro lugar, a voz de Deus nos diz: só vivemos uma vez. A voz de Deus nos diz que só vivemos uma vez. A Bíblia diz que só vivemos uma vez, portanto, a reencarnação não existe. Na verdade, não há na Bíblia qualquer referência direta ou indireta a respeito da reencarnação. Não há citação na Bíblia, em parte alguma, não há citação nas Escrituras de que voltaremos em várias vidas para fazer o bem. Não existe nas Escrituras nenhum texto, nenhuma situação de voltarmos em várias vidas para fazer o bem. Agora pense comigo um minuto. Se os ensinamentos sobre a reencarnação fosse verdade, o mundo estaria melhorando cada vez mais e mais, não é mesmo? Se houvesse reencarnação, então as pessoas que estivessem nascendo estariam vindo para serem melhores, para serem mais caridosos, mais bondosos, mais amorosos, mais justos, mais santos, mais, enfim, gentis, enfim, uma série de coisas, se a reencarnação existisse. Só que o mundo nunca esteve tão calamitoso, violento, corrupto e imoral como nos dias em que estamos vivendo. Ou seja, o mundo não está melhorando. Se há reencarnação, então o mundo teria que estar cada vez mais melhorando, porque os espíritos estariam vindo, reencarnando em novas vidas para fazer o bem, para evoluírem, para serem melhores, mais santos, mais justos, mais piedosos, mais misericordiosos, mais caridosos, mas não é isso que temos visto. O mundo está cada dia mais violento, imoral, rebelde, enfim, corrupto e com toda sorte de males, porque a reencarnação, por isso a reencarnação, ela é incompatível com os ensinamentos da Bíblia. A Bíblia não deixa lugar para dúvidas, só morremos uma vez. Vou repetir, a Bíblia não deixa lugar para dúvida, só morremos uma vez. Só morremos uma vez. As Escrituras ensinam da mesma maneira como Jesus veio ao mundo uma só vez, também o homem está ordenado a morrer, a viver e a morrer uma só vez. Assim como Jesus veio uma só vez e morreu uma só vez, o homem também só estará aqui por uma vez e só morrerá uma vez. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 7, versículo 9 a 10, está escrito: assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta, nunca mais voltará ao seu lar, a sua habitação não mais o conhecerá, não volta mais. E ainda lemos em Hebreus capítulo 9, verso 27, que está escrito: e assim como aos homens
está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está escrito, vou ler de novo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27 está escrito: e assim como o homem está ordenado, é uma ordem divina, é a ordem do Criador, assim como os homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Todo o ensinamento bíblico é no sentido de que só poderemos morrer uma vez até o juízo final de Deus. Então só vivemos aqui neste mundo uma vez e morremos só uma vez, nos diz a voz de Deus. Em segundo lugar, a voz de Deus também nos diz que não existe autossalvação. Não existe autossalvação. O pensamento por trás da doutrina da reencarnação é que nós podemos nos salvar pelo nosso próprio esforço ao longo de várias vidas aqui neste mundo. Mas a Bíblia diz que não há nada que podemos fazer para pagar os nossos pecados, mesmo tentando viver da maneira mais justa e mais piedosa possível. A salvação é nos dada por Deus de graça e ela vem por meio da nossa fé na pessoa e na obra da redenção que Jesus Cristo realizou por nós. Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 24 diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. A nossa salvação provém de Deus. A nossa justificação provém de Deus. Independentemente da lei, independentemente daquilo que fazemos, de boas obras e ações, de qualquer outra coisa, de bondade, independente da lei. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus, sendo justificados, sendo salvos gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A nossa salvação vem de Deus. A nossa justificação vem de Deus. Vem para aqueles que creem em Jesus Cristo, que foi enviado por Deus. São justificados gratuitamente, sem fazer nada absolutamente, e plenamente pela graça, por meio da redenção que Jesus Cristo realizou por nós ali na cruz. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, creia, o sacrifício único de Jesus ao morrer na cruz é mais que suficiente para nos libertar dos pecados e nos conduzir para Deus. É suficiente o que Jesus fez. É suficiente a sua morte e a sua ressurreição. Na carta de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, 18, diz: pois também Cristo morreu uma só vez. Vou repetir. 1 de Pedro 3, verso 18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas ressurreto ou vivificado no Espírito. Assim como Jesus morreu uma só vez e ressuscitou, também nós, assim, também compartilharemos dessa bênção de poder morrer uma só vez e ressuscitarmos com ele naquele glorioso dia. A salvação é resultado do sacrifício que Cristo fez por nós na cruz e não daquilo que fazemos para Deus. Vou repetir.
A nossa salvação, a sua salvação, a salvação da humanidade é resultado do sacrifício que Cristo fez na cruz por cada um de nós e não daquilo que fazemos para Deus e nem para os outros. Não existe autossalvação. A voz de Deus diz: não existe autossalvação. A terceira coisa que a voz de Deus nos diz é: há sim ressurreição, não reencarnação. Há sim ressurreição, não reencarnação. Algumas pessoas creem na doutrina da reencarnação, até mesmo alguns cristãos chegam a participar dessa crença, confundindo às vezes com a doutrina da ressurreição. Mas, se compararmos essas duas doutrinas, a doutrina da reencarnação e a doutrina da ressurreição, se compararmos essas duas doutrinas, perceberemos que uma nada tem a ver com a outra, mas que ambas se excluem. Não tem absolutamente nada a ver uma com a outra, completamente diferente. A ressurreição significa ressurgir, voltar à vida. Ressurreição significa ressurgir da morte para a vida eterna. Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e o seu corpo tornou-se glorioso. E todo aquele que nele crê e professa a fé pessoal nele também há de ressuscitar no último dia. Agora, a reencarnação significa voltar a encarnar, materializar-se novamente aqui, neste mundo. Ou seja, a doutrina da reencarnação afirma que o espírito do falecido, o espírito da pessoa que já morreu, assumirá um novo corpo para fins de purificação. Ou seja, as sucessivas reencarnações de um espírito o fazem alcançar a perfeição no final desse longo processo, purificando-se assim das culpas e pecados cometidos nas reencarnações anteriores, obtendo assim a salvação. É isso que creem e pensam os que defendem a reencarnação, que aquele que já morreu, que aquele que já foi sepultado, então voltará e assumirá um novo corpo e viverá aqui na terra para se purificar, para alcançar a perfeição ao longo desse processo, purificando-se cada vez mais e mais, a fim de que seus pecados sejam perdoados e eles sejam salvos. É isso que pensa, diz e acredita os que defendem a doutrina da reencarnação. Alguns pensadores, inclusive alguns pensadores que acreditam na reencarnação, chegam a afirmar duas outras aberrações nas suas doutrinas, que eles dizem que o espírito humano pode reencarnar-se no corpo de algum animal ou vegetal. Acredite se quiser. E que quando um espírito atinge a perfeição, pode se transformar em Deus. É isso que creem muitos que defendem a reencarnação. Que muitos poderão reencarnar-se para viver de novo nesse mundo, ou num animal, ou num vegetal, enfim, para viver o tempo que tiver que viver aqui, para se purificar dos pecados da vida anterior e então alcançar a vida eterna e a salvação. A reencarnação, meu irmão, minha irmã, a reencarnação é um absurdo para o cristão por vários motivos. É um absurdo. Primeiramente, porque lemos em Hebreus 9, 27, já mencionamos aqui, que para o homem está estabelecido morrer em uma só vez, depois disso vem o juízo. Está escrito. Isso significa que após a morte receberemos o veredito final de Deus. Ou estamos salvos, ou seremos condenados. E se formos condenados, não haverá outra chance, não haverá outra oportunidade, reencarnação, para chegarmos à perfeição. Não! No Evangelho de Lucas, capítulo 23 e 43, lemos uma passagem interessante nas Escrituras,
em Lucas 23:43, lemos que Jesus afirmou, aquele bom ladrão que foi crucificado com ele ao seu lado ali na cruz, Jesus afirmou aquele bom ladrão que fora crucificado com ele, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A um ladrão. Então perceba, pela doutrina da reencarnação, apesar de ser um bom ladrão, esse não estaria totalmente purificado, pois havia roubado e precisava encarnar-se novamente em várias outras vidas para ser salvo. No entanto, Jesus dá a sentença final a ele, diz, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, ele está salvo. Ele está salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, os escritores do Novo Testamento afirmam que Jesus morreu pelos nossos pecados e venceu a morte e assim nos garantiu a vida eterna. Ora, se houvesse reencarnação, se houvesse na verdade reencarnação, para que precisaríamos de um redentor? Para que precisaríamos de um salvador, um mediador? Se bastasse reencarnar várias vezes, nós mesmos, pelos nossos próprios méritos, alcançaríamos a perfeição e a salvação. Não haveria necessidade de ter enviado Cristo a este mundo, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, para morrer naquela cruz. Não haveria necessidade, bastasse reencarnar várias vezes. Logo, meu querido irmão, minha querida irmã, logo a reencarnação mina a base do cristianismo, que é aceitar Jesus como verdadeiro Deus e homem e Salvador do mundo. A Bíblia também afirma que os justos herdarão o reino de Deus, mas os ímpios serão jogados no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Se a reencarnação fosse possível, como afirmam alguns, não haveria necessidade de inferno. Porque os ímpios e até mesmo os demônios poderiam se purificar de suas más obras e assim encontrariam a salvação. Se houvesse a reencarnação, se isso realmente fosse verdade, todos, até mesmo os demônios, poderiam ser salvos, bastasse estar reencarnando e fazendo coisas boas. Se essa purificação fosse possível, bastaria, meu querido amigo, desencarnar-se o mais rápido possível, para que não tivesse tempo de cometer novas faltas, assim atingiria a perfeição. Ou seja, assim que alguém nascesse, deveria morrer, porque para não cometer outros erros. Porque se isso fosse verdade, então as pessoas deveriam estar nascendo e morrendo mais rápido, porque assim estariam se purificando cada vez mais, não teriam a oportunidade de pecar e errarem de novo. Até quando? Vocês acham que alguma vida pode existir aqui sem nunca errar, sem nunca pecar e sem nunca cometer erros de novo? Impossível. Isso não é verdade. Resumindo, a reencarnação e a ressurreição são doutrinas bem distintas. E Jesus nunca falou de reencarnação, apenas de ressurreição. Apenas de ressurreição. Negar a ressurreição é negar toda a doutrina sobre a Igreja de Cristo. Negar a ressurreição é negar a doutrina do Evangelho de Cristo. Na ressurreição está a centralidade da nossa fé. Na ressurreição dentre os mortos está a centralidade da nossa fé cristã. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 16 a 21, diz: porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens.
Cristo ressuscitou. Cremos na ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. E a nossa fé não existe somente para as coisas desta vida, deste mundo. A nossa fé existe em crer na graça de Deus que cuida de cada um de nós enquanto estamos aqui, mas também na ressurreição e na vida eterna. A salvação da pessoa não pode ser alcançada só pelos seus próprios méritos. A salvação é graça, é dom, é dádiva divina para a humanidade. Não existe para o cristão autossalvação. A nossa salvação depende de Cristo, porque tudo é de graça. Tudo é de graça. A reencarnação contradiz a base do cristianismo, que é aceitar Jesus como Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Vou repetir. A reencarnação contradiz a base do cristianismo, que é aceitar Jesus como Salvador verdadeiro, como Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Aceitar a reencarnação, portanto, contraria a fé cristã, especialmente pelos seguintes pontos. Primeiro, nega a ação redentora de Jesus Cristo, pois a salvação depende do esforço de cada pessoa. 2. Nega o ponto central da fé cristã, a ressurreição dos mortos. O ser humano morre uma só vez. Terceiro, nega a divindade de Cristo e a sua obra salvífica lá na cruz do Calvário. Nega completamente tudo o que ele fez. Nega a graça de Deus, pois tudo depende da purificação do karma. Não precisamos de Cristo, o que Cristo fez não vale nada, não tem importância nenhuma, não tem significado nenhum, e na verdade não precisa da graça, não precisa do plano de salvação de Deus, tudo depende da minha purificação, do karma, das vidas que eu vou ter e das coisas que eu vou pagar para a minha purificação. Queridos, a ressurreição é a maior vitória sobre a morte, e Deus é o único com poder suficiente para derrotá-la. E a maior demonstração dessa vitória foi quando Jesus ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor. Na sua própria força, ninguém é capaz, ninguém, nem eu nem você, de vencermos a morte. Só Deus, na pessoa de Jesus, venceu a morte quando ao terceiro dia ressuscitou. Mas aqueles que confiam em Jesus e no poder da sua ressurreição já derrotaram a morte. Todos quantos creem em Jesus Cristo, não só para essa vida, mas para a vida eterna, ressuscitando dentre os mortos, já venceram a morte. Então a voz de Deus diz: há sim ressurreição e não reencarnação. E finalizando, ainda a voz de Deus diz: você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Então, se não existe reencarnação, o que faço para ser salvo? Talvez você se pergunte. Ou pergunte agora. A resposta está em Atos, capítulo 16, verso 31, que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Quem quer ser salvo tem que crer em Jesus Cristo como Deus e homem e Salvador e seguir a sua palavra. Porque só Jesus Cristo salva. Somente através da nossa fé pura e incondicional é que obteremos a salvação mediante a pessoa de Jesus Cristo. Se você quer ser salvo, creia em Jesus Cristo, creia no plano de salvação. Ele mesmo disse, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Não há outro caminho e nenhuma outra verdade além desta. João diz no seu livro, no capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém será salvo, ninguém terá vida eterna, ninguém irá para o céu, senão por mim, disse Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, meu amigo, não adianta esperar uma outra existência, pois esta é a única oportunidade que você terá. Não espere por outra oportunidade, não espere por outra existência para melhorar, para vir para Deus, para pensar na eternidade, para pensar na sua vida após a morte, onde você passará a eternidade. Não adianta esperar uma outra existência, pois esta é a única oportunidade que você terá. Jesus, somente é Ele quem nos dá a vida eterna. João 10, 28 diz: eu lhes dou a vida eterna. Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. É Ele quem nos dá a vida eterna. É Ele quem nos salva. É Ele quem nos redime. Então, meu irmão, minha irmã, busque hoje mesmo a Jesus Cristo, entrega a Ele o seu coração e Ele ouvirá você, Ele salvará você, Ele libertará você, Ele dará a você um novo nascimento, uma nova mente, um novo coração, no sentido de viver de uma maneira diferente ainda aqui nesta vida, antes que você morra para Ele. O texto diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já invocou o nome do Senhor? Você já clamou pelo Senhor para salvar a sua vida, abrir a sua mente e limpar o seu coração? Veja, a voz do povo diz: eu volto em outras várias vidas para fazer o bem, ser aperfeiçoado, consequentemente salvo, pois eu creio na reencarnação. A voz de Deus diz: só vivemos uma vez, não existe autossalvação. Há sim ressurreição, não reencarnação. Quer ser salvo? Creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal. Você já se perguntou alguma vez qual voz você está seguindo? Qual voz você ouve? Qual voz você está seguindo? A voz do povo ou a voz de Deus? A voz do povo pode enganar você, mas a voz de Deus pode salvar você. Qual voz você vai ouvir? Qual voz você vai seguir? A voz do povo não é a voz de Deus. Pense nisso. Não há outras vidas. Você só tem essa vida. Portanto, receba Cristo hoje mesmo no seu coração. E ainda enquanto está nessa vida, reconheça que só Jesus Cristo salva. Ouça essa canção e já voltaremos para orar por você. Deus te abençoe. Até logo mais. Nosso Pai eterno Deus, único Criador, Todo-Poderoso, através do Santo Espírito, nos deu seu Filho Jesus, o Salvador. Eu creio em Deus, nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição
Santo, nosso Deus é três em um. Creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Eu creio em Deus, nosso Pai. Eu creio em Cristo Filho. Creio no Espírito Santo. Nosso Deus é três em um. Creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. No nome de Eu creio na eternidade, no puro nascimento, na comunhão dos santos, na santa igreja. Creio na ressurreição, quando Jesus voltar, pois eu creio no nome de Jesus. Eu creio em Deus, nosso Pai. Eu creio em Cristo Filho. Creio no Espírito Santo. Nosso Deus é três em um. Creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Pois eu creio no nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Muito bem, meu irmão, minha irmã, que bênção a palavra ministrada então pelo pastor, que o Senhor possa falar ao seu coração sempre, e que glorioso saber que a voz do Senhor é inconfundível, a voz do Senhor toca o nosso coração, enche a nossa alma de alegria, de gozo perene na sua presença. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de cultuar o teu nome, de termos, enfim, tudo o que vimos e ouvimos e glorificar ao Senhor. Estamos juntos, estamos na presença do nosso Deus e queremos manifestar toda a nossa gratidão ao Senhor. Louvamos a Deus por este culto. Desejo a você, meu querido, uma semana cheia de bênção, em nome de Jesus. Nós queremos então encerrar este culto e dizer a você que o Senhor possa tomar a sua vida, a sua família e enchê-los com a sua glória. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos cultuar ao Senhor, de fazermos isso, Senhor Deus, com a alegria do Teu Espírito. Queremos, em nome de Jesus, abençoar este povo, Senhor, a todos quantos, Senhor Deus, estão assistindo este vídeo neste momento. Que o Senhor os alcance com a Tua graça, com a Tua glória. Enfim, Senhor, encerramos com gratidão nos nossos corações e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu Filho, e as doces e ternas consolações do Espírito Santo seja sobre cada um, desde agora, Senhor, para sempre.
Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Essa seja a semana, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você.